Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em muitos vídeos aqui no canal discutimos as culturas, as descobertas e a incrível tecnologia das civilizações do Egito, da civilização maia, asteca, entre outras. Mas você já se perguntou se existem mistérios como esses no Brasil? Ou por que não damos valor? Pois eu vou lhe dizer. Eu já fiz alguns vídeos sobre os mistérios de algumas cidades do nosso país, mas não deu muito ibope. E eu não sei porquê, talvez seja eu. Mas chegou a hora da gente dar um salto de qualidade. E para isso, a partir de hoje começaremos um novo quadro. E claro, como eu não sou bobo, terei ajuda. Mas não se trata de uma ajuda simples. Estou falando de um cara, porém não é daqueles que só escrevem livros. Não mesmo. Esse vai a campo, pois além de historiador, é pesquisador de campo. E mais, já descobriu algumas coisas que realmente irão te surpreender. Aliás, suas recentes descobertas, eu não tenho dúvidas alguma que chegará facilmente à grande imprensa, sem medo de errar. Mas como esse é o primeiro vídeo e ele sempre estará por aqui, vamos começar de leve. Bem de leve. Vamos falar sobre as pirâmides da Amazônia? De onde nasceu isso? Elas existem ou é um mito? E os morros? Alguém foi investigar os morros, que os geólogos falaram que se tratam de informações? O que a imprensa disse? Eu não sei se vocês sabem, mas todas aquelas pirâmides maias elas foram encontradas cobertas pela mata. Porque tudo virou caso criminal. Eu, nas minhas pesquisas, pude comprovar a existência dessas pirâmides. Bem, melhor ele falar. Então, venham comigo navegar neste mundo proibido, ou melhor, neste Brasil proibido. Lhes apresento meu amigo André de Pierre. Olá, meu nome é André de Pierre, eu sou escritor, pesquisador de campo, idealizador da expedição Antigas Civilizações do Brasil Pré-Histórico. Sou editor da revista Enigmas e da editora Anunnaki, que tem diversas publicações nacionais e internacionais. Estou fazendo essa parceria com o canal Mundo Proibido para trazer para vocês mistérios da humanidade, mistérios da arqueologia, teoria do paleocontato, antigos astronautas e diversos outros assuntos ligados à arqueologia. E o meu assunto de hoje é pirâmides na Amazônia. Eu venho trazer para vocês um caso muito misterioso que aconteceu no Brasil, que é o caso do Tatu Canara. Muito de vocês já deve ter ouvido falar, mas eu vou entrar um pouco mais em tudo que aconteceu nessa história muito interessante, que tem assassinatos, que tem esse grande tesouro que seria a pirâmide na Amazônia e outros tesouros do Brasil antigo. Em 1971, um suíço chamado Ferdinand Schmidt, que era um aviador da empresa Air Suisse, estava andando nas ruas de Manaus quando um sujeito, um mendigo, um maltrapilho, abordou ele. Só que esse cara era alemão e falava alemão. E o Ferdinand convidou ele para tomar um café e ele descobria, e esse alemão, né, maltrapilho, disse para ele que ele morava na floresta, que ele na verdade tinha nascido na Amazônia e se autodenominou Tatu Canara. O Ferdinand, ele contou uma história impressionante de uma tribo chamada Unga Mogulala, que existiria dentro da mata e que protegeria um tesouro antigo que era uma cidade de Acacor, Acarrim e outras cidades que teriam templos, né, ou pirâmides. O Ferdinand, voltando para a Suíça, entrou em contato com um jornalista chamado Karl Brugger, que em 1972 veio para o Brasil e fez uma expedição com o Tatu Canara ao interior da floresta amazônica, onde ele ficou um bom tempo ali dentro. E quando saiu de lá, voltou para a Suíça e escreveu um livro chamado A Crônica de Acacor. Então essa expedição existiu, segundo o Karl Brugger. Eu tenho até o livro aqui, A Crônica de Acacor. Lá está descrito como é a pirâmide, como que era esse povo, inclusive tem diversas marcações demonstrando onde seriam todas essas cidades com templos no mundo antigo, ali na Amazônia. O livro A Crônica de Acacor também conta uma história bastante interessante de um contingente nazista que teria saído da Alemanha na época da Segunda Guerra, de 2.000 alemães que aportaram aqui no Brasil e se esconderam na Amazônia
com o objetivo de invadir o Brasil, né, num futuro, tá? Eles ficaram por lá e com o fim da guerra, alguns foram embora e alguns ficaram. O Tatum Canara seria filho de uma enfermeira alemã e um chefe dessa tribo indígena Uga Mugulala, tá? A publicação do livro logo chamou a atenção do famoso Erich von Däniken, escritor dos astronautas, que depois de um tempo, em 1977, marcou uma grande expedição no Brasil sem a participação dele, devido ao perigo de se estar na Amazônia. Ele mandou algumas pessoas no lugar dele, entre eles o Ferdinand Schmidt, e essa é uma expedição grande que incluía um arqueólogo brasileiro bastante famoso chamado Roldão Pires. O estranho, eles estavam dentro da mata há alguns dias e uma coisa muito estranha aconteceu. O Roldão Pires teria se acidentado, levado um tiro do pé, o que forçou a expedição a retornar. Após esse acidente, o Roldão Pires, toda a expedição teve que retornar com o Roldão Pires, onde eles encontraram um hidroavião que o levou de volta a Manaus. Logo depois do tempo, o Erich von Däniken soltou uma nota dizendo que o Roldão Pires tinha dado um tiro no próprio pé para retornar à expedição propositadamente para a capital, para ele dizer que foi ele que descobriu as pirâmides, que as pirâmides estavam realmente lá, por causa de um boato que existia de que ingleses estavam tentando atingir essas pirâmides pela Amazônia. Então o Roldão Pires, para ter a primazia da descoberta, deu um tiro no próprio pé para retornar a Manaus. O Roldão Pires falou com a imprensa e toda essa história esquisita acabou caindo na Veja, na revista Veja, que em 1979 publicou uma matéria que é épica, né, muito famosa até, e geólogos atestaram de longe que aquelas formações que eles estavam buscando na verdade eram morros. A Veja fotografou alguma coisa e disse que eram morros sem os geólogos irem ao local. O que acontece de estranho nessa história é que até ali o povo brasileiro, até essa reportagem da Veja, não sabia dessa história de pirâmides da Amazônia. O livro A Crônica de Akakor não tinha sido publicado no Brasil, tinha sido publicado em Portugal, só em língua inglesa, alemão e em português em Portugal. Inclusive o livro que eu tenho aqui é em português de Portugal. E é muito estranho que até esse momento não existisse essa comunicação com o cidadão brasileiro sobre a descoberta dessas pirâmides. Só a partir da Veja, quando disseram que era mentira, que as pessoas ficaram sabendo desse livro que nunca, repito, nunca foi publicado no Brasil. O mais interessante é que até a reportagem da Veja de 1979, as ruínas eram verdadeiras. Elas estavam ali, estavam sendo faladas por todo mundo. Estavam sendo faladas por todo mundo. Inclusive havia uma expedição inglesa, segundo boatos, tentando atingir as pirâmides pela Venezuela. A partir dessa reportagem da Veja de 1979, a coisa muda de figura e esse episódio da história brasileira vai parar nas páginas criminais dos jornais. O von Däniken tentou novamente marcar com Tatum Canara uma nova expedição, mas após a reportagem da Veja ele se negou. A partir dali ele começou a se negar a dar qualquer informação sobre as tais pirâmides. Segundo o histórico narrado pelo Aurélio de Abreu, um grande pesquisador brasileiro, no livro Reinos Desaparecidos, Povos Condenados, inclusive eu tenho também aqui, toda essa narrativa tá no livro do Aurélio Abreu, e ele diz no livro que o Karl Brugger reapareceu no Rio de Janeiro em 1982 com o Tatum Canara para, segundo eles, gravar um documentário com o tal de Orlando Senna, mas o Orlando Senna ele não quis fazer o documentário porque disse que não tinha nenhuma segurança para eles irem à Amazônia. E toda essa história maluca culmina com o assassinato do Karl Brugger, autor do livro A Crônica de Akakor, aquele que foi com Tatum Canara inicialmente para o interior da mata e viu as pirâmides, até redigiu um livro sobre isso, até sobre a cultura, né, que existia em volta dessa pirâmide. Ele foi assassinado em 3 de janeiro de 1984 com 3 tiros no coração. É um caso muito estranho. Foi tratado inicialmente como um assalto, mas
Claramente ninguém dá 3 tiros no coração por um assalto, o que pareceu foi queima de arquivo. E a partir daí o estado de São Paulo fez uma publicação sobre esse assassinato e tudo mudou. Ninguém mais procurava as pirâmides da Amazônia, agora virou caso policial. E o principal suspeito desse assassinato era o Tatu Canara. Essa matéria do estado de São Paulo revelou algo ainda mais estranho, mais escabroso, que o Tatu Canara, na verdade, era Günther Hauck. Günther Hauck, um marinheiro maluco alemão, que não teria nascido na Amazônia, que teria esposa lá na Alemanha, e isso colocou em xeque tudo que foi escrito pelo Karl Brugger na época. Com o passar dos anos, também foram mortos outros turistas, turistas ingleses, suecos e de outros países, e toda a suspeita ficou em cima do Tatu Canara, até que esses assassinatos culminaram numa reportagem do Fantástico em 1990, que você pode conferir no YouTube aí mesmo, porque tem essa reportagem do Fantástico. E essa reportagem é muito estranha porque ela só vai atrás do Tatu Canara. Para vocês terem uma ideia, vocês vão ver o vídeo. O repórter do Fantástico consegue encontrar o Tatu Canara no meio do rio. Ele chega na cidade de Barcelos, que supostamente moraria o Tatu Canara, e consegue localizar e vai achar o cara no meio do rio. Ele pega um barco e vai achar o cara no meio do rio. Mas eles não foram atrás das pirâmides. E isso é muito estranho. Parece que existiu uma conspiração por trás disso. E depois foi feito um documentário em alemão, em 1991, onde o Tatu Canara teria assumido que na verdade ele era Günther Hauck. Mas eu não estou satisfeito com as imagens do Tatu Canara e as imagens desse tal de Günther Hauck. Podem ser parecidos, mas não parecem idênticos. Contudo, o que vem comprovar que tem mais coisa por trás dessa história das pirâmides da Amazônia é o caso das investigações sobre a morte do Karl Brugger e dos outros turistas. Primeiro, um americano foi morto e a família desse americano pediu para o consulado da região dos Estados Unidos para poder ter mais informações sobre a morte do familiar dele, pedido que foi negado. Um documento da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas também diz que ele teria sido informante do DOI-CODE, do SNI e do CMA, todos os órgãos do governo brasileiro na época do governo militar. Isso desde 1972. Esse documento da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas também está escrito que ele foi preso e depois foram uns amigos dele lá e liberaram ele da prisão. Na reportagem do Fantástico, o Romeu Tuma, na época diretor-geral da Polícia Federal, disse que se ele fosse um criminoso ele estaria preso. E onde está o Tatu Canara agora? Ele está preso? Ele esteve preso em algum momento? Então também isso é estranho. Também quando a reportagem do Fantástico esteve em Barcelos, ninguém da cidade quis falar com a reportagem. O pessoal fez silêncio, ninguém quis falar com o repórter sobre o Tatu Canara. E o mais interessante dessa história toda e os morros? Alguém foi investigar os morros, que os geólogos falaram que se tratam de informações naquela planície da Amazônia, né? De repente vem alguns morros, na verdade 2, né, mais suspeitos, que se estivessem, por exemplo, na floresta da Guatemala, no complexo de El Tigre, por exemplo, seriam pesquisados, né? Porque não sei se vocês sabem, mas todas aquelas pirâmides maias elas foram encontradas cobertas pela mata. Então vocês podem procurar aí as fotos de El Mirador e El Tigre e vocês vão ver que parecem morros quando estão cobertos pelas matas, tá? Então existiu uma irresponsabilidade dos geólogos de falarem de longe que aquilo não eram apenas morros, e também não houve mais uma expedição para o local, o que é muito estranho para averiguar realmente se essas estruturas estão lá. Nos últimos tempos vem saindo notícias, desde 2014, de que a Amazônia teve milhões de habitantes, inclusive acharam muitos geóglifos ali na Amazônia. Então, é óbvio que deveria estar sendo pesquisado
Se não foi pesquisado por os brasileiros, provavelmente os estrangeiros já estão muito de olho nessas pirâmides e já sabem da existência dela há muito tempo. Eu, nas minhas pesquisas, pude comprovar a existência dessas pirâmides, o que com o tempo eu vou revelar para vocês. Então é isso, pessoal. Até mais e assistam todos os vídeos do canal Mundo Proibido.